Olá, amigo, amiga do Dentro da Área, eu sou o Gregório Dantas e estarei com vocês hoje trazendo os destaques do esporte no Maranhão, no Brasil e no mundo. E olha lá, vamos ver o que vai ter no programa de hoje. Sampaio perde em casa para o Potiguar e está eliminado da Copa do Nordeste. Motoclube é derrotado na disputa de pênaltis e também está fora do Nordestão 2024. Você vai ver ainda a campanha dos representantes do Maranhão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E mais, uma entrevista exclusiva com o Eurico Pacífico, gerente de beach soccer da CBF, sobre a realização da primeira edição da Maranhão International Cup. Tudo isso e muito mais no seu programa Dentro da Área, que já começou. E olha, a gente começa o programa Dentro da Área de hoje falando de uma coisa nada boa para o futebol maranhense. Os dois times maranhenses foram praticamente eliminados da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Olha, o Isca Brasil goleou o Timon por 7-0 no domingo, pela segunda rodada do grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols da goleada do time paulista foram marcados por Hugo Leonardo, que fez 3 gols, Gabriel Razera, que fez 1, John também fez 1, Café e Pedrinho, cada um fez 1 gol para a equipe do Isca Brasil. E olha, o Sampaio Correia chegou a abrir 2 gols de vantagem contra a equipe do ABC, mas sofreu empate no segundo tempo. O jogo foi realizado no sábado, na cidade de Bálsamo, no interior de São Paulo. O Adriano marcou o primeiro gol, um belo gol para o Sampaio, numa virada de voleio, abrindo o placar. No segundo tempo, o Adriano aproveitou a jogada iniciada pela esquerda e invadiu a área pela direita e finalizou para ampliar para o Sampaio. Juan de cabeça aproveitou a falha do Sampaio para diminuir para o ABC e aos 45 minutos do segundo tempo, o Juan de novo fez o segundo gol do ABC, empatando a partida. Amigos, resultados péssimos, né? Péssimos para o Sampaio Correia, péssimo para a equipe do Timon. As duas equipes que tinham expectativas de fazer uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior não estão fazendo uma boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Temos que destacar aqui alguns dados, números importantes, né, dessa participação. Por exemplo, a equipe do Timon, até o momento, ela é a pior equipe dentro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, de todas as equipes participantes. O Timon não fez nenhum ponto, né, perdeu os 2 jogos, em 2 jogos realizados, nenhuma vitória, obviamente, nenhum empate e 2 derrotas. Gols, não fez nenhum gol para o Timon. Gols contra, 12. Ou seja, saldo de menos 12, um aproveitamento de 0%. É uma campanha trágica, péssima da equipe do Timon dentro dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda tem um jogo pela frente, mas é só para cumprir tabela. O Timon encara a equipe do Floresta, né? A equipe do Floresta é uma equipe que é do futebol cearense. O jogo será realizado agora quarta-feira, dia 10, às 5h15 da tarde, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, lá no interior de São Paulo. Já a equipe do Sampaio, ela tem uma campanha um pouquinho diferente. O Sampaio tem 2 jogos realizados, perdeu o primeiro jogo da equipe do Mirassol e agora empatou com o ABC. Isso aqui tem até um cenário trágico. O Sampaio abriu 2-0 no placar e sofreu o empate aos 45 do segundo tempo, infelizmente, né, para a torcida do Sampaio, e acabou na 3ª colocação nesse exato momento do grupo 3. Coimbra está em primeiro com 4 pontos, Mirassol em segundo com 4 pontos, Sampaio está em terceiro com 1 ponto e a equipe do ABC fecha na lanterna desse grupo 3 com apenas 1 ponto. O Sampaio tem um saldo de menos 1 e terá pela frente um jogo complicado diante da equipe do Coimbra. Precisa vencer o Coimbra e torcer para o ABC ganhar da equipe do Mirassol. Se o ABC fizer 1 ponto, se o Mirassol fizer 1 ponto, o Sampaio está eliminado. Então, situação muito complicada do Sampaio, porque além de ganhar a equipe do Coimbra, vai ter que torcer por uma derrota do Mirassol e vai ter que fazer saldo. Então, a situação do Sampaio não é nada legal. O jogo vai acontecer no sábado, dia 9, às 4h45 da tarde, 15 para as 5. Então, é essa a expectativa do Sampaio Correia e do Timon dentro dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. 2 equipes maranhenses que até o momento fazem campanhas péssimas. O Timon, a pior campanha dentro de todos os participantes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mudando de assunto, a gente vai para o intervalo, porque depois do intervalo nós temos uma entrevista exclusiva com Eurico Pacífico, que é presidente da Federação Maranhense de Beach Soccer. Vai falar sobre a Maranhão International Cup, primeira edição realizada aqui no estado.
Já estamos de volta com o programa Dentro da Área, agora para o nosso segundo bloco. E eu tenho o prazer e a honra de ter aqui ao meu lado Eurico Pacífico, está aqui ao nosso lado, no nosso programa Dentro da Área. O Eurico Pacífico, que é presidente da Federação Maranhense de Beach Soccer e também assume a gestão de Beach Soccer da Confederação Brasileira de Futebol. Eurico, primeiro prazer enorme trazê-lo aqui, né? E queria falar contigo especificamente, mas também de outros assuntos, da Maranhão International Cup, primeira edição que acontece aqui em São Luís, não é isso? É isso, Gregório. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de poder participar de um programa tão importante como esse, Dentro da Área. Queria saudar também a presidenta Iracema, a todos os deputados estaduais. Então é um prazer muito grande a gente estar numa casa tão importante como essa, para o estado do Maranhão, poder falar sobre o beach soccer maranhense e nacional. Exatamente. E a gente sabe que a competição está para começar, né? Vai acontecer aqui na Arena do Domingos Leal, Arena da Lagoa da Jância. Você me falou aqui nos bastidores, está passando por um processo ali para ficar tudo bonitinho, tudo organizado, para essa grande competição. Eu queria que você explicasse para a gente como é que vai funcionar, quantos jogos vamos ter, que horários vão ser os jogos, os dias, tudinho, o que é que faz para poder ir, para entrar, né, para assistir os jogos, o que é que o público precisa fazer e saber para participar desse evento tão importante que é a primeira edição da Maranhão International Cup. Bom, os jogos eles começarão no dia 12, 13 e 14, lembrando que são 4 seleções importantes do cenário do beach soccer mundial, além do Brasil, Marrocos, Estados Unidos e Emirados Árabes. As seleções elas estão vindo para cá, dessas 4 seleções, Gregório, 3 vão jogar a Copa do Mundo, que será em Dubai, Isso, que é um dos países que já está aqui em São Luís. Agora em fevereiro, né? Agora em fevereiro, do dia 15 ao dia 25 de fevereiro. Então a gente fica muito feliz dessas 3 seleções, no caso o Brasil, Emirados e também os Estados Unidos, escolherem a cidade de São Luís para poder se preparar para a competição que é a mais importante do calendário, que é a Copa do Mundo, uma competição FIFA. Então, o desafio é grande, eu tenho que aproveitar e agradecer enormemente ao governo do estado do Maranhão, ao governador Carlos Brandão, por tudo que tem sido feito pelo beach soccer maranhense, já ao longo dos anos, e além disso, agora, para realizar uma competição como essa, o secretário de esporte, Naldir Lopes também, que tem ajudado muito, e ao ministro também do esporte, o André Fufuca, que através do ministério também tem nos ajudado muito para que a gente possa realizar um evento de grande envergadura, como esse evento realmente precisa que seja, porque são seleções que estão acostumadas a jogarem em locais assim de alto padrão. A nossa Arena Domingos Leal, em função de toda a reforma que está sendo feita pelo governo do estado, a gente tem assim condições de poder receber as seleções e termos bons jogos. Claro que a gente está enfrentando um momento de chuva no estado do Maranhão, não só no Maranhão, período chuvoso no Brasil todo. Nesses últimos dias choveu intensamente, ainda está sendo feito algumas melhorias na arena, pensando muito na questão da quadra, mas eu confio e tenho certeza de que com tudo que está sendo feito a gente vai poder ter um evento com bastante tranquilidade. Além da parte esportiva, é importante ressaltar um curso para técnicos de beach soccer que será oferecido lá na Universidade Selma. Vai ser no dia 10. Ainda temos inscrições Sim, abertas. eu ia falar disso. Mas eu queria, antes de falar dos cursos, né, da mesa redonda também, eu queria falar da competição. Nós sabemos que são 4 seleções nacionais, né? Sim. Que vão, inclusive, 3 disputar a Copa do Mundo, mas como é que vai ser esse regulamento, como é que vai ser a distribuição de jogos, os dias? Eu sei que vai acontecer sexta, sábado e domingo, né? Sim. 12, 13 e 14, mas eu queria saber que você explicasse para o nosso público aqui como é que vai funcionar essa competição em si. Pronto, são 3 dias, 4 seleções, as seleções vão jogar entre si, temos uma tabela já definida, na sexta-feira, dia 12, primeira partida Marrocos e Emirados Árabes, às 19 horas, segunda partida Brasil e Estados Unidos, às 20h30, no sábado, dia 13, Emirados Árabes e Estados Unidos, às 17 horas, e às 18h30, Brasil e Marrocos. Terminando o torneio no domingo, pela manhã, Estados Unidos e Marrocos às 8h30 e Brasil e Emirados Árabes às 10 horas da manhã. Lembrando que o beach soccer tem uma característica, Gregório, entrada gratuita, não se cobra ingresso. Nós também não vamos fazer a troca de ingresso, é importante que o público entenda e que o formato que nós achamos melhor vai ser por ordem de chegada. Sim. A estrutura da arena que vai ser montada lá, nós teremos uma
arquibancada adicional de 1.400 pessoas, com arquibancada coberta, que já existe Sim, na arena. Parte coberta. Parte coberta. A gente vai ter um total de aproximadamente 2.000 pessoas na arena. Então, quem realmente tiver interesse em acompanhar as partidas, que chegue sempre cedo. A gente pede, não é obrigatório, que levem alimentos não perecíveis, que serão doados para entidades sociais. Ah, bem legal, gostei. O Eurico antecipou aqui para gente sobre o curso, né, que vai acontecer para técnicos e também sobre a mesa redonda, né, que vai ter uma distribuição de mesa redonda dos técnicos brasileiros. Nós sabemos que nós temos 3 técnicos brasileiros, né, participando dessa competição, técnico do Brasil, dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes, não é isso? Exatamente. Então eu queria que você explicasse, Eurico, para o nosso público também, como é que vai funcionar essa mesa redonda e também como é que vai funcionar esse curso de técnico que vai ser ministrado pelo Chicão, né, inclusive. Exatamente. Então eu queria que você explicasse para o nosso público como é que vai funcionar, dias, horários, e depois a gente fala de inscrições, né, que ainda estão abertas, também como é que o pessoal pode fazer para se inscrever. Bom, a oportunidade que nós tivemos de, além da parte esportiva dos jogos, é que a gente pudesse justamente oferecer para os técnicos maranhenses e até outras pessoas que estejam aqui na cidade que queiram participar, uma experiência única. Das 4 seleções que estarão aqui, como você bem disse, Gregório, teremos 3 seleções com técnicos brasileiros, o Marco Otávio do Brasil, o Francis dos Estados Unidos e o Vitor dos Emirados Árabes. Então, nada melhor do que aproveitar uma oportunidade como essa e a gente poder transmitir conhecimento. O mediador será o Chicão, lembrando que o Chicão maranhense, mas ele já está há 5 anos trabalhando como técnico da seleção do Peru, e eu acho que vai ser uma oportunidade muito interessante, muito boa para as pessoas que já conhecem o beach soccer poder se aprofundar, quem ainda não conhece poder entender como é que funciona. Teremos uma mesa redonda começando às 9 horas da manhã, sim, com intervalo às 12h30, recomeça às 14 horas e finaliza às 19h. A parte da tarde vai ser o curso. Sim, de manhã a mesa redonda, de tarde o curso com o Chicão, né? Justamente. Para novos técnicos, né? Exatamente. Novos técnicos e aqueles que também já estão trabalhando trabalhando e queiram, sim, adquirir novos conhecimentos. Reciclagem. Né? E além disso, as pessoas que participarem, elas terão a parte prática do curso com o professor Chicão, que será justamente durante os dias dos jogos. Sim. No dia 12, dia 13 e dia 14. Então, eu acho que é algo muito, muito importante da gente poder realmente transmitir conhecimento e falar não só do beach soccer brasileiro, como as experiências que os brasileiros estão tendo, no caso, nos Estados Unidos e também nos Emirados Árabes. Então, no dia 10, né, só para deixar claro para o nosso público, né, no dia 10 nós teremos esse curso, né, na Universidade de Selma, o Eurico está falando aqui, e só para deixar registrado, gente, é o Selma Campus 1 do Renascença, né? Dia 10, quarta-feira, viu? E as inscrições, e quem tiver dúvida também, é para entrar em contato com o telefone, o DDD é o 98, o telefone é o 99621 1143, repetindo, 98 99621 1143. Aí você pode se inscrever nesse curso, né? Que eu acho que é bem interessante para quem está começando carreira também em processo de reciclagem, não é isso, Eurico? Bastante, bastante. E além do telefone, Gregório, existe também a possibilidade de acessarem o Instagram da federação, que é Beach Soccer MA. Lá tem uma ficha também, e já faz a inscrição. Existe um limite de vagas. É verdade que existem ainda poucas vagas, mas aqueles que tiverem interesse em se inscreverem logo podem garantir sua vaga, seu espaço. Tomara que as pessoas tenham interesse, né, se inscrevam, porque é sempre interessante se reciclar e aprender mais, né? Eurico, vamos falar de outro assunto aqui que eu estava pensando, e eu acho que a gente tem que falar disso. Sampaio Corrêa Beach Soccer. Sim. Sampaio Corrêa Beach Soccer disputou a Libertadores da América, 2 edições nesse ano, né? Sim, tivemos em julho e tivemos agora no mês de dezembro, né? Exatamente. E nas 2 edições, rapaz, foi eliminado pelo presidente Hayes do Paraguai. Eu fiquei pensando assim, o que está acontecendo no beach soccer do Paraguai, que não tem nem praia, e de repente o Paraguai se torna tão forte assim no beach soccer? A primeira pergunta é essa, eu queria saber o que está acontecendo esse fenômeno no beach soccer do Paraguai, e por que o Sampaio Corrêa perdeu a final, né, em julho, e agora caiu logo na primeira fase de mata-mata, foi muito cedo, muito recente. O que está acontecendo? Bom, em relação ao Paraguai, Sim. a gente tem que reconhecer que eles estão fazendo o dever de casa. Sim. Então, o Paraguai já sediou uma Copa do Mundo
2019. Lá existe uma estrutura, uma arena que, diga-se passagem, a estrutura que eles têm hoje, eles tomaram por base a nossa Arena Domingos Leal. Muito bom. Eu falo sempre, e alguns acham até, Gregório, que eu estou exagerando, mas é verdade. A primeira arena fixa permanente do mundo é a nossa, do Maranhão. Sim. Depois foram construídas outras. As outras, sim. Fundamental. Então, voltando, o Paraguai tem feito um belo trabalho, estão desenvolvendo o beach soccer. Inclusive, um brasileiro, que é o Gustavo, que hoje é técnico da Arábia Saudita, foi o responsável por isso, desse desenvolvimento. Pegaram o que nós fazemos aqui no Maranhão, que é o Circuito Maranhense Beach Soccer, sim, como base, sim. E estão fazendo lá. E em relação à Libertadores, são 2 cenários. A primeira edição, que o Sampaio disputou no primeiro semestre. Chegou na final. Chegamos na final, ficamos em segundo lugar, com um grupo extremamente renovado de atletas, e que os atletas novos se destacaram muito. Foram 2 Libertadores de fato. Por quê? Essa primeira Libertadores, a maioria dos atletas, digamos, consagrados, de renome, de todas as equipes, estavam jogando fora, na Europa. Não participaram. Itália, Portugal, Sim. Espanha, enfim, não participaram. O Sampaio foi muito bem e para a gente foi fundamental, por quê? Porque surgiram atletas de lá, como o Gin, como o Siquinha, que foram para a seleção brasileira. Que foram para a seleção brasileira, de fato. Tanto o Siquinha foi para a seleção sub-20 com o Gin, como também para a principal, que o Siquinha viajou com a gente para a Arábia Saudita, para a Neon. Sim. Na segunda edição, que foi no segundo semestre, claro, Gregório, que existia uma expectativa de todos, de que o Sampaio pudesse fazer uma campanha melhor. Campanha melhor. Estava reforçado, né? De todos, inclusive da minha parte, da federação e dos atletas. Mas o esporte é o que aconteceu. O Sampaio ganhou, inclusive, do presidente Arias na fase classificatória. Mas, infelizmente, perdeu uma partida decisiva. O beach soccer, como a maioria das competições, chega a algumas fases que é mata-mata. Sim. E nesse dia o Sampaio jogou mal. Jogou mal e, diga-se de passagem, para mim mereceu perder. Então o que é que a gente precisa fazer? É continuar o trabalho. Acredito que teremos outras oportunidades. Não é para jogar tudo fora, né? De jeito nenhum, muito pelo momento contrário. Esporádico. Aquilo ali, de novo, repito. Fato isolado. Foi um fato isolado e que Sim. nós jogamos mal, o Sampaio jogou mal. Agora, isso não vai apagar em nada todo um trabalho que foi feito e de reconhecimento que tem que se ter em relação aos atletas. O beach soccer é muito isso. Se tu for parar para lembrar, voltando no tempo, para que a seleção, na época maranhense, ganhasse o primeiro título dela, a gente levou alguns anos para isso acontecer. Lembro, sim. Então, a busca que se tem hoje é para um título da Libertadores. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. Vai chegar. Talvez não tenha sido no tempo que a gente queria, que era na primeira edição, ou seja, no primeiro semestre, e nessa segunda edição que teve da Libertadores. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que se o trabalho for continuado, e vai, até em função dos apoios que a gente tem tido do governo do Estado, que está sendo fundamental, é uma questão de tempo, de paciência, para que o Sampaio conquiste uma competição internacional a nível de Libertadores como essa que a gente jogou. Eurico, você falou aqui dos jogadores maranhenses, atletas maranhenses, né? Para quem não lembra, o Eurico já está há muito tempo à frente da Federação Maranhense de Beach Soccer, né? Realizou esse trabalho de interiorização. Gosto muito quando tem esse trabalho de interiorização do esporte, porque a gente pega esses talentos que estão nos locais, né? Isolados do Maranhão, nos rincões do Maranhão. E a gente trouxe alguns desses talentos, inclusive para o Sampaio, quanto para a seleção brasileira, né? Que vieram de locais isolados. Eu queria saber como é que está sendo esse processo de revelação de atletas dentro do estado do Maranhão e esse processo de desenvolvimento do beach soccer no Maranhão. A gente sabe que nós temos o Datinha, que inclusive camisa 10 da seleção, né? Campeão do mundo, veio da região dos Lençóis Maranhenses. Eu quero saber de outros atletas. Como também no feminino temos a Adriele, né? Que é a melhor jogadora do mundo de beach soccer. Queria saber como é que está acontecendo isso. Bom, quando o beach soccer literalmente começou alguns anos atrás, se a gente for lembrar, a gente começou com uma seleção que ela era de atletas de São Luís, sim, da capital. Lembro bem. Então, ao longo do tempo, e isso aí foi algo que a federação fez e que fez de maneira muito visionária, digamos assim, foi justamente olhar as cidades, os municípios, as cidades. Sim. Isso foi muito importante, porque nós temos algumas regiões, Gregório, onde, diferentemente de que quando começou o beach soccer, nós tínhamos atletas que eles tradicionalmente vinham da onde? Do futebol ou do futsal. Sim, e ia para o E vinham para o beach soccer. Então existia a necessidade, é natural, de se adaptar a um piso de areia irregular
que é completamente diferente de quem joga futsal e campo, futebol de campo. Então a gente tinha um tempo que era necessário de adaptação. Hoje, nós temos muitos atletas dessas cidades, como, por exemplo, Tutóia, Barreirinhas, Primeira Cruz, que já são atletas que eles já nascem jogando nesse tipo de piso. Eles estão acostumados, então... Está em casa. Estão em casa. Tá nos então, Lençóis ali, Lençóis né? Maranhenses. Paraíso. Paraíso. Aí já nasce jogando bola mundial, na areia. Isso. Mundial. Então isso tem nos ajudado muito. E não é por acaso que a gente tem hoje uma Adriele, como você bem falou, que foi eleita a melhor do mundo. Datinha hoje é um atleta que joga em vários países, já está jogando na Rússia há mais de 6 anos, no Cristal, é um atleta reconhecido. E outros atletas que estão surgindo, como o que eu falei, o Gin, o próprio Siquinha. Eu acho assim que o grande desafio da federação é qual? É continuar o trabalho. E continuar o trabalho com o quê? Realizando competições. Até aproveito a oportunidade de colocar a Federação Maranhense de Beach Soccer à disposição dos deputados para que a gente possa levar o beach soccer para várias cidades do estado. Fizemos uma competição, Gregório, alguns dias atrás, a pedido do ministro Fufuca, lá na cidade de Alto Alegre do Pindaré. Da região lá dele, lá, né? Alto Alegre do Pindaré, Sim. não tinha tido nenhuma competição de beach soccer lá, foi um sucesso extraordinário. Tivemos 18 equipes participantes no masculino e 4 equipes no feminino. Foi durante uma semana, uma festa para a cidade, e a gente tem muito interesse em fazer, multiplicar esse tipo de ação em outras cidades do estado. Os deputados que quiserem, é só nos procurar que a gente está à disposição de todos. Com certeza. E a Assembleia Legislativa também está aberta, né, ao trabalho da Federação Maranhense de Beach Soccer. Eu queria te agradecer, viu, Eurico, pela entrevista, mas queria que antes de encerrar você passasse aí o recado, falasse finalizasse sobre a Maranhão International Cup, né, e também sobre os cursos que vão ser oferecidos agora a partir de quarta-feira, dia 10. Pronto. Te agradeço, Gregório, pelo convite. Espero que as pessoas que tiverem interesse em participar do curso, dia 10, das 9 até as 19h30, lá no auditório do Selma. Inscrição pode ser feita através do Instagram da Federação, Beach Soccer MA. E em relação à competição, convidar os maranhenses, os brasileiros, lembrando que teremos pela primeira vez uma competição internacional na cidade com a presença de 2 maranhenses jogando. O goleiro Bobô e o Datinha, atleta número 10 da seleção, como você bem falou. Então, eu acho que é uma festa muito importante para o esporte maranhense e que o convite está feito a todos. Pois é, obrigado, viu, Eurico? E no próximo bloco, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre futebol. Vamos para as 4 linhas, fala das eliminações tanto do Sampaio Corrêa quanto do Motoclube de São Luís na pré-Copa do Nordeste. Uma vergonha, gente. Até lá. Já estamos de volta com o programa Dentro da Área e olha só, rapaz, o Sampaio Corrêa jogou no final de semana pela pré-Copa do Nordeste, né, ali a eliminatória para entrar na fase de grupos da Copa do Nordeste, na primeira fase, e está eliminado. O Sampaio acabou perdendo nos pênaltis e quem acompanhou de perto foi a repórter Márcia Carvalho, que esteve lá no estádio Castelão, ao lado do Magno Parque, nosso cinegrafista, fazendo essa reportagem para a TV Assembleia. Acompanhe. Até o calorão deu trégua para aliviar o clima de estreia do Sampaio Corrêa na temporada 2024. A disputa classificatória por uma vaga da fase de grupos da Copa do Nordeste foi com o Potiguar de Mossoró do Rio Grande do Norte. Antes da partida, 1 minuto de silêncio em homenagem ao eterno Mário Jorge Lobo Zagallo, ex-jogador e técnico da seleção brasileira, que morreu no último dia 5 de janeiro, aos 92 anos. Com a bola rolando, o primeiro lance perigoso foi do Sampaio. Logo aos 2 minutos de jogo, Cebolinha chutou e a bola explodiu no travessão. A resposta dos visitantes veio com Giovani Carioca, que arriscou de longe, mas Felipe defendeu. O Tubarão largou na frente com uma bomba do atacante Cebolinha aos 16 minutos da partida. Na tentativa de avançar, Thalisson se livrou da marcação e cruzou, mas Cebolinha finalizou mal e mandou para fora.
Aos 31, Conrado, goleiro Muralha, defendeu e evitou o segundo do Tubarão. O goleiro Potiguar ainda trabalhou no primeiro tempo, mas o Sampaio foi para o intervalo com a vantagem mínima sobre o adversário. Vantagem que durou até os 8 minutos do segundo tempo, quando Sampaio, do time Potiguar, bateu o pênalti e empatou com o Sampaio do Maranhão. O tricolor não demorou chegar ao empate com Cortez, mas a arbitragem marcou toque e anulou o gol. Gol valendo só aos 28 do segundo tempo. O chute de Thalisson parou no fundo da rede. 2-1 Sampaio. Resultado que dava classificação para o tricolor, mas nos acréscimos, faltando 2 minutos para acabar a partida, veio o empate do Potiguar. A decisão foi para os pênaltis. Cortez e Pablo Oliveira pararam nas mãos de Conrado. Felipe até defendeu a cobrança de Paio, mas não evitou o gol de Thalisson Carioca, que deu a classificação para o Potiguar. Placar final: Sampaio 4, Potiguar 5. A nossa equipe ela faz um trabalho excelente, o professor Robson aí, ele destrincha todas as equipes que a gente vai jogar contra, mas a gente sabia também que era um compromisso muito difícil, né, vir jogar contra o Sampaio aqui dentro da casa deles, só que a gente, com total respeito à equipe deles, soube impor o nosso jogo e, graças a Deus, conseguimos sair com a vitória. Definitivamente, o domingo não foi bom para o futebol maranhense. Tanto Sampaio Corrêa quanto o Motoclube estão fora da Copa do Nordeste 2024. Agora é aguardar o Campeonato Maranhense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Quem sabe os resultados serão diferentes. É isso aí, galera. Você pôde acompanhar aí essa reportagem da Márcia Carvalho. Sampaio, infelizmente, para a torcida boliviana, né, está eliminado da Copa do Nordeste. Tragédia, trágico. O ano do Sampaio parece que começou em 2024 igual terminou em 2023. Não mudou nada. O Sampaio continua perdendo, empatando, caindo pelas tabelas e sendo eliminado. Ano passado terminou com rebaixamento. Esse ano começa com uma eliminação numa pré-Copa do Nordeste. O Sampaio ainda abriu o placar, né, como você pode acompanhar na matéria aí, com o Cebolinha, sofreu um gol de empate, o Thalisson fez o segundo gol do Sampaio e apenas aos 51 minutos do segundo tempo, a equipe do Potiguar de Mossoró conseguiu empatar a partida, levando para as penalidades máximas. Na disputa de pênaltis, você pode acompanhar, o Cortez perdeu logo o primeiro pênalti, contratação do Sampaio Corrêa. Cortez, aquele mesmo que jogou no Grêmio, jogou no Botafogo, no São Paulo, estava agora jogando pelo Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele perdeu o primeiro pênalti, as cobranças seguiram, até que chegou nas alternadas. E nas alternadas o Sampaio acabou eliminado. Uma situação trágica do Sampaio Corrêa, uma eliminação precoce que prejudica todo o primeiro semestre do Sampaio Corrêa nesse ano de 2024, porque tinha o planejamento de chegar pelo menos à fase de grupos da Copa do Nordeste. É pesado, é doído e o Sampaio vai sofrer muito com essa eliminação até financeiramente. A gente sabe que a Copa do Nordeste ela é uma competição que ela dá retorno financeiro, porque a torcida vai para o estádio, a torcida gosta de acompanhar a Copa do Nordeste. O Sampaio já foi campeão dessa competição em 2018 e estava em busca de um bicampeonato e o sonho terminou precocemente. Tragédia para o Sampaio Corrêa, continua a sina de derrotas do Sampaio Corrêa, a exemplo de 2023. Amigos, e o outro time maranhense, principal rival do Sampaio Corrêa, o Motoclube de São Luís, também foi eliminado. O Motoclube de São Luís perdeu nas penalidades máximas também, a exemplo do Sampaio, só que o contexto, né, foi diferente do jogo, porque a equipe da Juazeirense, jogando em casa, lá em Juazeiro da Bahia, fez 1-0 no placar. O Moto ainda conseguiu empatar o jogo,
no começo do segundo tempo, conseguiu fazer com que segurar o ímpeto da equipe da Juazeirense, que principalmente no final da partida pressionou bastante a equipe do Moto em busca de um gol que já classificaria sem precisar das penalidades máximas, só que não conseguiu. O Moto conseguiu controlar esse ímpeto da equipe da Bahia, do Juazeirense, e levou para as penalidades máximas. Nas penalidades máximas, o Moto foi eliminado da competição. Olha, pela equipe da Juazeirense, quem fez o gol aqui, ó, Clebson, Janeudo, Ian Augusto e o Patrick. Fizeram os gols de pênalti para a equipe da Juazeirense. E pela equipe do Moto, apenas o Giovani marcou, porque o Léo Silva e o Everton Silva desperdiçaram suas penalidades máximas. Também problema para a equipe do Moto, que também pensava em avançar pelo menos dessa primeira fase, disputar ali a segunda fase da pré-Copa do Nordeste para quem sabe chegar numa fase de grupos. Problema de calendário para o Moto nessa temporada 2024. Vou lembrar que as duas equipes, Moto e Sampaio, estreiam no Campeonato Estadual já nesse meio de semana. Então, elas estão correndo contra o tempo para poder se preparar melhor, né? Porque esse começo de ano não é nada animador, tanto para o Sampaio Corrêa quanto para o Moto. Claro que a situação do Sampaio é mais grave ainda, porque o Sampaio foi eliminado em casa para a equipe do Potiguar. O Moto perdeu de casa da equipe da Juazeirense, perdeu fora de casa para a equipe da Juazeirense nos pênaltis, só que a Juazeirense é uma equipe qualificada, mais qualificada até do que a equipe do Potiguar, que eliminou o Sampaio aqui em São Luís. O Sampaio tem que abrir os olhos, presidente Sérgio Frota, abra seus olhos, presidente Sérgio Frota, faça alguma coisa, contrate jogadores de qualidade. Eu não sei se ainda é por conta do começo do ano, se está muito cedo ainda para cobrar, mas tem que ser cobrado, porque, repito, 2024 começou igualzinho 2023 para o Sampaio Corrêa, com derrotas e eliminações pesadas. Vai começar o estadual, tem que ser prioridade máxima para o Sampaio Corrêa. Para um outro clube, também pode ser prioridade o campeonato estadual, mas acredito que a Série D tem que ser o carro-chefe do Moto nesse ano de 2024. Como para o Sampaio, o carro-chefe vai ser a Série C, vai ser retornar à Série B do campeonato brasileiro. Tomara que dê tudo certo para a Moto Sampaio nessa caminhada. Agora a gente destaca e encerra o comentário sobre a Copa do Nordeste, lembrando que o Maranhão Atlético Clube está na fase de grupos e vai ser o único representante do nosso estado nessa competição tão importante que é a Copa do Nordeste, justamente porque o Maranhão ganhou no ano passado o título estadual, o título de campeão maranhense 2023. Tem esse direito de jogar já a fase de grupos. Trocando novamente o chip, eu destaco que o nosso programa está chegando ao fim, né? Eu queria lembrar e ressaltar que você pode acompanhar nosso programa sempre através dos nossos canais de interação. Tem o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp, que passa aqui embaixo da sua tela, e também você pode acompanhar nosso programa através das redes sociais, do Instagram, né, da TV e Rádio Assembleia, e também no YouTube, onde todos os programas dentro da área estão disponíveis lá para você comentar, curtir, compartilhar com quem você quiser. Desse jeito eu termino o programa dentro da área, sem antes fazer uma homenagem aqui ao velho Lobo, rapaz. O velho Lobo faleceu, né? Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos, nós perdemos o maior campeão de futebol de todos os tempos. Tetracampeão mundial, 2 vezes como jogador dentro de campo pela seleção brasileira, uma vez como técnico da maior seleção de todos os tempos, a seleção brasileira de 1970, e como coordenador técnico da seleção do Tetra em 94. Então, perdemos Mário Jorge Lobo Zagallo, perdemos aqui na terra, mas ele entrou para a eternidade, o homem que tanto ressaltava as 13 letras, né, rapaz? Tudo para o Zagallo, eram as famosas 13 letras, então fica aqui a nossa homenagem ao Mário Jorge Lobo Zagallo. E também, sem passar batida, a gente tem que dizer também que hoje, sabe quem faleceu também, gente? Franz Beckenbauer. Olha, acabou de falecer Franz Beckenbauer, hoje, nesta segunda-feira, grande atleta, técnico alemão, campeão mundial também. Então, o Beckenbauer é uma semana pesada, né, para quem acompanha futebol, um dos maiores jogadores de todos os tempos, e o Zagallo, que foi um grande jogador dentro de campo e foi, sem dúvida, um dos maiores técnicos de todos os tempos, dirigindo não só a seleção brasileira, mas também com passagens por Flamengo, Botafogo, Vasco, Portuguesa de Desportos. O Zagallo também dirigiu a Luzinha lá de São Paulo. Então fica a nossa homenagem a esses dois grandes personagens
icônicos da história do futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo, o velho Lobo, e também a Franz Beckenbauer. E também queria deixar os parabéns para o nosso amigo Bispo, aniversário dele hoje, Afonso Bispo, está de parabéns, o nosso diretor de corte aqui da TV Assembleia, e também o nosso editor de rádio, Edivaldo Azambuja, que fez aniversário também no domingo, também de parabéns. Dito isso, até mais, galera, até a próxima semana com Dentro da Área. Tchau!